Graça e paz, amados. Estamos aqui na viração do dia e vamos trazer uma palavra hoje sobre o chamado de Abraão. Chamado de Deus. Você é chamado de Deus? Você quer saber no que implica o chamado de Deus para realizar uma grande obra, para ser pai de uma grande nação? Então fique conosco. Em nome de Jesus, vamos à leitura da palavra que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis significa princípio. Capítulo 12, de 1 até o versículo 20. Vamos à leitura da palavra de Deus? Nesta viração do dia, diz o chamado de Abrão. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te de teu país, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei. E farei o teu nome grande, tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão abençoadas todas as famílias da terra. Assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado. Podemos ler aqui no verso 4. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as suas posses que haviam ajuntado, e as almas, os servos, as servas, os empregados que ele tinha obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã. Para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de More, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, e Abraão viajou indo adiante para o sul. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito, para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, pois, suplico-te, que és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que, quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes de Faraó viram e elogiaram-na diante do Faraó, e a mulher foi levada à casa do Faraó. E ele a tratou bem, e Abraão, por causa dela. E ele teve ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. E o Senhor atormentou a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. E Faraó chamou Abraão e disse: o que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua esposa? Por que disseste: ela é minha irmã? Porquanto eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vai no teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo quanto tinha. Pai, aqui está a tua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala conosco, Senhor, nesta noite, nesta viração do dia, em nome de Jesus. Eu li aqui na versão King James. Pode ver? Minha Bíblia está aqui, herança da minha mãe. Ok, vamos com a palavra de hoje, minha saudosa mãe. Aqui eu já digitei, já imprimi a palavra, sempre gosto. Chamado para as promessas, é o nosso tema desta tarde. Chamado. A teologia bíblica da vocação e chamada que devem ser considerados. Primeiro,
que as duas expressões vocação e chamada são uma só, é a mesma coisa. Ambas provêm do verbo grego kaleo, que significa chamar. Não é? Ou convocar. Segundo, que a Bíblia se reporta às duas naturezas diferentes de vocação e chamada. É o diácono, pessoal, que está aqui, ó, cooperando, pelo amor de Deus. Chamada, né? Vocação e chamada. A vocação é chamada geral, na qual podemos afirmar que todos os crentes são chamados, ou seja, todos os crentes são vocacionados, e há vocação e chamada específica, né? Existe o chamado, a preparação e o cumprimento do chamado, como diz a Valnice Milhomes, na qual Deus escolhe a dedo, no tempo e no espaço, pessoas especialmente dotadas para trabalho segundo sua capacidade, ministérios específicos, na igreja e fora dela. Terceiro, a chamada, a vocação geral é feita independente dos dons, talentos, habilidades e referência de cada um. Todos, sejam quais forem os seus dons e capacidades, têm a mesma e única incumbência. Já a chamada e vocação específica é aquela que acontece no tempo e no espaço, leva em conta os dons e talentos de cada um, bem como as suas tendências, suas preferências, e com eles e elas se harmonizam. Existe os cinco na Bíblia, é o número da graça. Existem 5 dons ministeriais. Deus deu os apóstolos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 5 dons ministeriais, né? Existem 9 dons espirituais. Há quem crê que seja mais, porque existe o dom de cura que são no plural, isso é um detalhe. E existe o fruto do Espírito Santo. Promessa. O que é promessa? Promessa é o cumprimento que se faz de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. A promessa é entendida enquanto um voto ou declaração feita, impetrada, determinada, profetizada, é uma outra parte, registrando a intenção futura de cumprir o que foi prometido. Promessa é dívida. Hoje vamos ver o chamado de Abraão. Chamar pode ser uma chamada pelo nome, né? Chamar alguém pelo nome, convocar, fazer uma convocação solene, né? É isso aí, um ajuntamento. Hoje vamos vamos ver o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão e lhe fez promessa. O nome dele não era Abraão, não, antes era Abrão. Abrão significa pai elevado. Abraão, pai de multidão, pai de numerosa nação. Então antes era Abrão, pai elevado. Sarai, antes o nome era Sarai, depois mudou para Sara, que significa princesa. Deus mudou o nome Abrão, mudou o nome de Sara, pode mudar o meu nome, pode mudar o teu nome, pode mudar o nome de qualquer um. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Ele pode mudar o teu nome para Israel, o Israel de Deus. Espiritualmente, todos nós somos o Israel de Deus. Então Deus chama Abraão, ele faz o primeiro ponto. Vamos correr. O chamado pede renúncia pessoal. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, está aqui: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Entendeu? Primeiro ele teve que sair da sua terra, do seu território, da sua parentela, aqui ó, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, da casa do papai, para a terra que Deus ainda ia lhe mostrar. Ele nem sabia exatamente o local exato. Lucas 14:13 diz assim: assim pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está o preço do discipulado. O discipulado tem um preço, mas o preço já não foi pago por Jesus. O preço absoluto da redenção foi pago, até telestai. Jesus bradou na cruz: está consumado, está feito, está concluído, de uma vez para sempre. Antes o pecado era coberto, era uma remissão temporária. Hoje a remissão é completa e absoluta através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Mas ainda hoje se existe um preço, não para ser salvo, porque Jesus somos salvos não por obras, somos salvos mediante a fé.
não vem de obras para quem se gloria, é um dom gratuito de Deus, né? A salvação. Então o chamado exige renúncia, trabalho e responsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis com o nosso chamado diante de Deus. Importa mais obedecer aos homens do que obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Tem muita gente obedecendo só aos homens, só de aparência. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, diz a palavra, está escrito na palavra. Não estou pregando rebeldia, nem mandando você ser um desigrejado. Deus nos chama para missões, para ministérios específicos. Segundo ponto, segundo princípio, como você quiser. O chamado traz promessas consigo. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, Ele nos faz promessas. Verso 2, Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria uma grande nação. E assim Deus cumpriu o seu chamado, né? Mesmo Abraão lá, quando houve esse cumprimento, Abraão já estava com 100 anos de idade e Sara estava com 90 anos. Mas ela deu à luz Isaac, Isaac a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, que se tornou uma nação chamada, deu início às 12 tribos, que chamou a nação Israel, está lá até o de hoje, para quem quiser ver. Israel, o povo judeu, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus. Assim abençoarei uma grande nação, abençoar-te, Deus, e abençoar Abraão, engrandecer o nome. Abraão ainda hoje é conhecido mundialmente, famoso em muitas religiões, o nome de Abraão, amigo de Deus, o pai da fé. Todos nós somos filhos de Abraão, nosso pai na fé. Ele creu contra a esperança e lhe foi imputado por justiça. E tu serás uma bênção. Deus não só queria que Abraão fosse abençoado, como os cristãos de hoje vivem em busca de igreja, ou de bênçãos, né, de campanhas, 7 dias, 8 dias, né, que é mais uma estratégia para prender as pessoas dentro da igreja do que mesmo bênção. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, diz a palavra. A bênção é o ato de abençoar. Deus faria de Abraão uma bênção. Deus fez uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, o chamado, estamos no 2, o chamado de Deus, né? O chamado de Deus patrocinará o seu crescimento e fará você se tornar grande. Grande será o teu nome, engrandecerei o teu nome. Terceiro, o chamado traz proteção abrangente ou abrangência. E abençoarei os que te abençoarem. Quem te abençoar será abençoado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. O feitiço cairá sobre a mioleira, sobre a cabeça do feiticeiro. E em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Deus é responsável de cuidar do nosso chamado. Versículo 3. Então nós vimos o primeiro, estamos aqui no 4. Terceiro, chamado é uma ordem imperativa. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Uma obediência tardia é igual a uma desobediência. Uma obediência incompleta é igual desobediência. Lembra de Saul? Ele foi obediente, uma obediência parcial, incompleta. Por isso ele foi rejeitado pelo Senhor em seu chamado. Chamado é uma ordem imperativa, imediata. Como tinha dito, e foi Ló com ele. Abraão cometeu esse erro de levar Ló, o qual lhe causou muitos problemas durante a sua caminhada. Brigas, contendas. Ló foi capturado, Abraão teve que resgatá-lo com seus 318. Abraão teve que tirar Ló de Sodoma, que Sodoma iria ser consumida pelo fogo. Só deu dor de cabeça para Abraão. Deus não mandou Abraão levar Ló. Tem pessoas que não é para andar com você.
só vão te trazer dor de cabeça. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Vemos aqui Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O chamado exige uma resposta imediata. Versículo 4. Estamos com a geração dos cristãos, McDonald's, fast food, crente pipoca, crentes, que querem imediato, querem resposta imediata, mas você necessita de paciência, perseverança, para que depois de feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fiel ao que prometeu, o qual também o fará. Aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia final. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia. Versículo 4, Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quinto, o chamado tem um destino definido. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas, os servos, as servas, que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra, irem à terra de Canaã. Canaã significa baixo plano, em hebraico. Chegaram à terra de Canaã. Canaã é o seu destino pré-determinado. O destino de Abraão, o destino de Israel, era a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Canaã é o seu destino pré-determinado, é o seu destino eterno. Canaã fala da Canaã também celestial, o céu, a morada, o descanso dos filhos da igreja do Senhor Jesus Cristo. O chamado tem um destino definido, Canaã, terra que emana leite e que emana mel. Sexto, o chamado tem grandes desafios. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More, e estavam então os cananeus na terra. Haviam inimigos, haviam batalhas a ser travadas, haviam confrontos, haviam provações no caminho para conquistar a terra de Canaã. Havia inimigos pelo caminho, havia povos ali. A Bíblia fala dos inimigos do povo de Deus: medianitas, amonitas, moabitas, medianitas e tantos outros cananeus naquela terra, inimigos. Ele tinha que passar, ele tinha que conquistar aquela terra. Gênesis 12, no versículo 6, Romanos 12, 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então temos que nos alegrar na expectativa. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Isso é fé, é confiança, é certeza. Vemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O chamado exige risco, coragem, dor e persistência. Risco calculado, não riscos irresponsáveis, mas um risco calculado. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, nem de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Chamado exige risco, coragem, dor e persistência. Gênesis 12, versículo 6. Chamado traz a presença e a aprovação de Deus. Verso 7, 12, 7. E apareceu o Senhor, uma teofania, Deus, fania, manifestação, uma manifestação do anjo do Senhor, uma manifestação de Jesus em figura humana,
a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Fez uma promessa e edificou ali um altar que lhe aparecera. A vida de Abraão girava em torno do altar, em torno do poço e em torno da tenda que lhe aparecera. Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu, Pai, o amarei, virei para ele, faremos nele morada e me manifestarei a ele, diz o Senhor, que lhe aparecera. A presença de Deus libera potencial e aprovação ministerial. Gênesis 12, verso 7. Então o chamado traz a presença e a aprovação de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que cremos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, diz a palavra do Senhor. Nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Então vamos recapitular. Chamado para as promessas. O chamado pede renúncia pessoal. O chamado traz promessas consigo. O chamado traz proteção abrangente. O chamado é uma ordem imperativa. O chamado tem um destino definido. O chamado tem grandes desafios. O chamado traz a presença e a aprovação de Deus. Prioridade de um chamado. Prioridade do chamado exige as 3 chaves para o sucesso: priorizar, organizar e ter disciplina. E moveu-se dali para a montanha do lado oriente de Betel. Bet, casa é o Deus, Betel, casa de Deus. E armou a sua tenda, isto é, a família. Tendo Betel, isto é, a casa de Deus, ao ocidente, e Ai, ao oriente. E edificou ali um altar, isto é, uma vida consagrada ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Viver em oração constante, contínua, orando em todo o tempo, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Gênesis 12, 8 e 9. Olhar para frente e não para trás. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Portanto, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Digo, se pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei, diz o Senhor. Portanto, aqui estão as implicações para um chamado. Chamado de Abraão. Você também não pode fazer concessões. Nós vemos que Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, e isso teve consequências para ele, não é? Como lemos. Então não faça concessões com o mal, não minta como Abraão mentiu. Embora Abraão tenha mentido, Abraão foi um homem de fé. Abraão não tinha um caráter de mentiroso. Portanto, o chamado pede renúncia pessoal. O chamado traz promessas. O chamado traz proteção abrangente. O chamado é uma ordem imperativa. O chamado é um destino definido. O chamado traz grandes desafios. O chamado traz a presença e a aprovação de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar.
Amém. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu chamado para minha vida, para este ouvinte, para esta mulher, para este homem, para este jovem, para esta criança, para este adolescente. Quem quer que ouça esta palavra, que ele venha ter a certeza, a fé que ele foi chamado, um chamado irrevogável, porque o chamado de Deus e seus dons, a sua vocação são irrevogáveis. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Se veja como um líder, como Abraão. Se Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele chama as coisas que não são, como se já fossem, como se já existissem. Aleluias. Deus nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Aceite o chamado de Deus. Aceite o chamado do Senhor. Você que foi chamado e abandonou o chamado, volte ao primeiro amor. Volte a aquecer o seu coração diante de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus.